Fala pessoal, muito boa tarde barra noite. Uma live novamente excepcional começando nesse momento aqui no meu Instagram e em breve no Instagram da Guide Investimentos. Afinal, Conrado Magalhães vai entrar junto comigo para a gente debater sobre o que aconteceu hoje, os impactos tanto políticos no lado do Conrado. O Conrado vai trazer os impactos políticos, a percepção dele quanto ao que pode ocorrer, quais são os desfechos, né? Enfim, dessa decisão tomada pelo ministro Fachin, e eu vou passar a visão de mercado. Então eu vou ter todo o prazer em comentar com vocês a minha visão sobre o que eu vi e sobre o que eu espero que aconteça agora em relação à bolsa, tá? Ao Ibovespa, não só, mas também os principais impactos relacionados a câmbio, curva de juros e como isso pode impactar também as principais empresas da bolsa. Bom, nesse momento, então, pessoal, enquanto o Conrado vai entrando, eu vou basicamente explicando o que aconteceu na sessão de hoje para quem estava em Nárnia, quem estava dentro do guarda-roupa, quem não estava prestando atenção nos principais acontecimentos do dia. Saiu uma notícia por volta das 2, 3 horas da tarde e que o ministro do STF teria tomado a decisão de suspender barra anular as decisões, né, todos os processos que envolvia a Lava Jato no âmbito, né, de Curitiba relacionado aos processos, né, do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E o porquê isso é tão relevante? Porque basicamente todos os processos onde o Lula estava já tinha sido julgado e condenado, deixaram de ser válidos, ou seja, Lula se tornou elegível para as eleições de 2022. Basicamente, uma surpresa muito grande, eu acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer agora. E óbvio que trouxe uma preocupação muito grande para os investidores. E o porquê disso? Por que dessa preocupação excessiva que se criou aos investidores? Bom, nós observamos, né, nós estávamos posicionados atualmente em um momento. Aqui, ó, o Conrado está entrando. Só ele vai falando, e aí depois a gente já pede a opinião dele, tá? Uma live que não vai durar tanto tempo não, que às 18h30 temos um evento que vai ocorrer no Instagram da Guide também. Fala, Conquinha, como você está? Fala, Economisteter. Mais um dia aqui Tranquilo? fazendo live de fechamento, hein? Coisa boa não deve ter sido. Não, não, não. Fomos pegos de surpresa novamente por Brasilinha. Mas eu estava falando aqui só enquanto eu estava, né, enquanto você não estava ainda na live, Conrado, eu estava explicando para a galera o que aconteceu, né? E basicamente, então, o ex-presidente Lula, eu já estava na parte que ele se tornou elegível para as eleições de 2022, dado que os processos que o impediam, né, foram anulados, portanto, por conta dessa decisão do ministro Edson Fachin. Bom, de toda forma, os impactos na Bolsa, tá? Eu vou começar falando sobre isso e depois a gente parte para a parte política, que você é o especialista. Mas só para a gente não perder o fio da meada. Lá para umas 2, 3 horas da tarde, então, observamos a Bolsa perdendo muita força. Afinal, a preocupação dos investidores não só quanto à falta de visibilidade, mas também sobre quais medidas o governo poderá tomar, né? Ele vinha num caminho mais populista até pouco tempo atrás, né, onde investidores se sentiram tanto quanto ressabiados, quanto ao rumo, né, o norte que o governo estava traçando e demonstrando, né, aos investidores. E, pô, eu fiz uma live com o Conrado semana passada para falar da PEC emergencial, né, que saíram algumas notícias distorcidas, depois teve aprovação nos 2 turnos do Senado, algo que trouxe um bom humor muito grande para a Bolsa. E, novamente, então, uma surpresa que vem agora. Bom, com o que o mercado interpretou, com o Lula, das duas, uma. Ou teremos um forte candidato de oposição, né? Antes a gente não sabia muito bem quem que era o candidato de oposição. Era o Ciro? Era o Haddad? Era o Boulos? Claro que o Lula é o grande nome da oposição. Se vai ser candidato? Não sei. Mas agora está pelo menos elegível e traz essa preocupação. Não só nesse ponto, né? A gente está envolvido ainda, querendo ou não, numa situação fiscal bastante conturbada. O Brasil
está de fato com as suas contas, né, bastante pressionadas, ainda mais com os gastos que tiveram que ser feitos por conta da pandemia. E, naturalmente, vimos, né, essa preocupação. Bom, um candidato de esquerda bem forte que pode se eleger e que, com certeza, não vai ter nas suas pautas, né, econômicas um viés liberal. Pelo menos algo que tem se demonstrado ao longo das últimas demonstrações, discursos, né? O PT sempre votando contra também essas medidas, né? A PEC emergencial, tenho certeza que o PT votou contra no Senado também, enfim. Então, essa preocupação quanto a um candidato de esquerda, que pode chegar muito forte lá na frente, apesar de a gente ainda ter um viés, pelo menos eu tenho um viés de que dificilmente ele se elegeria, mas que pode chegar lá na frente e trazer mais preocupações fiscais. E do lado do governo, bom, tendo um candidato mais forte à sua frente, talvez essas pautas populistas voltem ao radar e a gente volte a ver um cenário onde o governo gaste mais para conseguir chegar ainda mais forte em 2022. Eu acho que essa foi a interpretação que a gente viu hoje do mercado, Conrado. Assim, como analista de equities, ou seja, posso estar falando a maior besteira do mundo aqui agora, mas pelo menos eu acho que foi isso que o mercado começou a interpretar quando você olha, por exemplo, mais 37 bips, né, para cima no DI 27, você vê o dólar subindo mais 2,5, 2,6, chegando a 5,85 nesse momento, e a bolsa caindo quase 4%. Agora passo a bola para você, Conrado, qual a sua visão? E só um último comentário, desculpa, antes de você falar, Conquinha. Mas a gente viu, né, naturalmente, setores com uma pressão muito forte, né? Você pega a construção civil, caiu em média 7, 8%. Você pega shoppings também, setor de energia também, que são aqueles setores que o investidor faz né, o trade-off. Bom, eu invisto nesses setores, vão me pagar bons proventos lá na frente, ou eu invisto numa renda fixa, né, num DI 27, 28, que vai me pagar os seus 8%, sem que eu tenha, né, essa necessidade de correr riscos desnecessários na bolsa. Eu sei que eu vou ganhar meus 8% investindo na renda fixa lá na frente, ou então vou correr o risco de investir numa empresa que talvez me pague um dividend yield de 5%, mas vai estar numa situação econômica bastante deteriorada, enfim. Então, esses setores foram muito pressionados, tal como o consumo, né? Aquela decisão de consumir agora ou deixar o dinheiro poupado numa renda fixa lá na frente. Né? Também foi um setor extremamente impactado. E vamos fechar com o índice futuro batendo suas mínimas. Tá? O índice futuro, nesse momento, está em 110.130 pontos. É a mínima do dia. O Ibovespa deve ficar com um gap de 500 pontos para cima, mas a gente vai fechar provavelmente na mínima com uma queda de 4,6. Passa a bola para você, Conquinha. Qual a sua visão sobre o que a gente observou no dia de hoje? Acho que em relação à reação do mercado, acho que você está certo, em linhas gerais. Acho que são teses bem fundamentadas, mas eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, o mercado foi pego de surpresa, né? Porque acho que o consenso em Brasília, entre os analistas, na Faria Lima, era que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não conseguiria recuperar os seus direitos políticos até 2022. Então, isso é um consenso amplamente disseminado. Então, acho que o mercado reagiu porque foi um momento de grande incerteza. Essa questão de um Bolsonaro mais ameaçado, dando uma guinada ainda mais forte para o populismo, também pode ter pesado. E também acho que algumas pessoas no mercado tinham esperança que eventualmente surgiria uma candidatura de centro, né? Seja um Luciano Huck, ou um Mandetta, um Assemineto, alguém desse tipo, que poderia romper essa polarização, né? Então, acho que a avaliação de alguns é que com Lula e Bolsonaro você tem uma campanha basicamente impulsionada pela rejeição, né? Dois candidatos amplamente rejeitados e o eleitorado tendo que escolher entre um e o outro. Claro que os lados mais extremos, né? Mais ideológicos, vamos dizer assim, no canto direito e no canto da esquerda, votando para os dois candidatos, e uma parte relevante ali no meio sendo forçada a escolher, um mal menor, assim, pelo menos na avaliação desse eleitorado. Então, aquela história, né? Só para complementar, aquela história que a gente viu muitas vezes o pessoal falando em 2018, né? Bom, minha primeira opção nem era o Bolsonaro, minha primeira opção era o Amoedo, minha primeira opção era sei lá quem. Mas no fim das contas, o medo do que o outro lado consiga se eleger me faz com que eu vote, né, nesse candidato. E, assim, por mais que a rejeição desse candidato, né, entre
o meio-campo ali dos dois mais polarizados possua um viés, né, que condiz mais com a percepção de muita gente, acaba sendo rejeitado pelo simples fato, né, de você preferir um voto alternativo para aquele outro candidato que você, no caso, provavelmente odeie, né? Porque eu tenho certeza que alguém, se você perguntar para 99% da população, vai falar que odeia ou o Bolsonaro ou o Lula. Com certeza ele odeia um dos dois. Dificilmente você vai falar um cara, não odeio nenhum dos dois, eu gosto até dos dois, ou então não ligo para os dois. Não, eles são extremamente rejeitados, ou por um lado ou pelo outro, né? São candidatos que incitam fortes reações do eleitorado, né? Seja ela positiva ou negativa, né? Então, e essa questão do segundo turno, se eu, de fato, o Lula manter os seus direitos políticos até então, é praticamente dado que ele chega ao segundo turno, né? Pelo menos são isso que as pesquisas de intenção demonstram. O Bolsonaro ainda é o candidato mais forte no segundo turno quando você dá como opções todos os nomes, né? Ou seja, incluindo o Ciro, incluindo todos aqueles candidatos de esquerda. Agora o Boulos, após o sucesso dele aqui, ou pelo menos o resultado relevante que ele teve aqui em São Paulo, na eleição municipal, e Flávio Dino, entre outros candidatos, mas com esses nomes inclusos. Né? Se você exclui todo mundo, deixa só Lula e Bolsonaro, você tem um segundo turno bastante disputado, né? Então, e ainda temos a questão da pandemia, a economia que havia essa expectativa que ela se recuperasse agora no primeiro semestre, agora já não sabemos por causa do recrudescimento da pandemia. Então, você acaba com um segundo turno quase que definido, com esses dois candidatos muito polarizados e o eleitorado tentando decidir quem ele rejeita menos, com exceção desses dois cantos. Né? Mas eu acho que agora as pessoas estão curiosas sobre os próximos passos. A PGR já revelou que vai entrar com recurso para a decisão do Fachin. Né? Para mim, ainda não está claro o que esse recurso, se esse recurso vai levar essa questão para a segunda turma, para o plenário. Caso seja para a segunda turma, ela tem uma composição muito garantista. Né? Temos Lewandowski, Mendes, Cássio Nunes, né, que foi acabado, que recém-possado pelo presidente Bolsonaro, que também é um garantista, e Fachin, que já tomou a decisão. Né? Então, caso esse recurso seja analisado pela segunda turma, é bastante improvável que ele não seja referendado, ou seja, que a segunda turma não concorde com Fachin em relação a isso. Né? Então, mas a expectativa era que a próxima etapa era essa questão da parcialidade do Moro, né, que não aconteceu. Então, foi uma grande surpresa e acho que está todo mundo se readequando a essa nova realidade. Até sexta-feira, com certeza, teremos novas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno, isolando Lula e Bolsonaro. E vamos ver, né, o que acontece daqui para frente. Eu confesso que essa questão do trâmite jurídico não é o meu ponto forte. Né? Eu não sou advogado criminalista, então é uma questão. E mesmo para advogados existe muita imprevisibilidade. Né? O sistema jurídico no Brasil, essa decisão do Fachin veio do nada, né? Teve 4 anos para determinar isso, aí do nada ele decide que não é da competência do tribunal que aceitou essa condenação em segunda instância, né? Então, é um momento de grande incerteza e eu acho que mais qualquer outra coisa, o mercado reagiu a isso e não necessariamente a uma tese específica sobre como será a eleição agora com o Lula disputando esse pleito contra o Bolsonaro. Pergunta breve, Conca. Você acha que assim tem uma você acha que há alguma chance de, por exemplo, o Lula ser elegível e ele não se candidatar? Acho que não. É curioso até, porque eu acho que até o próprio PT tinha desistido da candidatura do Lula, né? Há pouco mais de um mês atrás, acho que no dia 5 do mês passado, tivemos o Haddad revelando que o Lula basicamente deu permissão a ele para começar a sua pré-candidatura, bater pé no chão, começar a rodear, passar pelo Brasil e começar a se firmar como essa figura que vai enfrentar o Bolsonaro. Então, acho que nem o Lula esperava que existia a possibilidade dele se tornar candidato. Então, mas ele, com direitos políticos, né, sabendo que eu sei dele, da ambição dele, essa vontade dele de se redimir e voltar por cima após todos esses revés jurídicos que ele sofreu,
eu acho que é muito pequena a chance dele abdicar dessa candidatura se não haver algum impedimento jurídico. Mas ia Então ser é Lula legal, né? mesmo, é Lula e Imagina Bolsonaro. um debate de segundo turno, Lula e Bolsonaro. Você ficar ali meia hora assistindo o discurso dos dois. Eu acho que eles iam sair na porrada, tinha que ser no UFC, tinha que subir o octógono e deixar os dois lá dentro para eles discutirem as suas propostas. Eu acho que um debate favorece o Lula, né? O Bolsonaro foi poupado dos debates, né? Devido àquele atentado contra a sua vida com a facada, mas na oratória, acho que o Lula tem uma grande vantagem contra o Bolsonaro, né? Então, em um eventual debate, e também leva em consideração que o Bolsonaro vai ter que defender, não vai conseguir se apoiar tanto nesse legado do combate contra a corrupção, porque temos a questão do Flávio, temos a nomeação de Cássio Nunes, que é um garantista que não compartilha dessa questão da Lava Jato. Temos a saída do Moro, que agora é amplamente criticado pelo círculo interno do bolsonarismo. Então, fosse isso no ciclo eleitoral passado e o Bolsonaro não tivesse esse track record, ele poderia criticar o Lula de forma muito mais contundente. Mas agora, com a questão do Flávio, com a saída do Moro, vai ser muito mais difícil para ele se apresentar como justiceiro, como o candidato anticorrupção. Então, é um jogo novo, né? Agora o Bolsonaro vai ter que defender o que ele fez durante esses primeiros 4 anos e não só criticar o que foi feito durante os governos do PT. Então vai ser bem Aí que interessante, tá, né? Caso aí que esse eu acho cenário que mora um concretize. pouco o perigo. Eu acho que mora um pouco o perigo aí, né? A partir do momento que ele vai ter que se vangloriar do que ele fez nos 4 anos até então, e a gente sabe que ele não fez muita coisa até agora, e não é nenhuma crítica ao governo, é uma constatação por conta da pandemia, mas coisas importantes foram aprovadas. A minha preocupação é que para você chegar num momento, né, num debate eleitoral, a gente sabe que se ele chegar lá e falar, bom, eu aprovei a reforma administrativa, eu fiz passar a PEC emergencial, ele não vai ganhar voto com isso. As pessoas nem sabem o que significa PEC emergencial. Então, para ele chegar lá e ter um discurso forte, ele vai ter que falar do auxílio, ele vai ter que falar do um Renda Brasil, ele vai ter que falar do Casa Verde e Amarela. Então a gente vai começar a ver cada vez mais, acredito eu, esse tipo de medida sendo implementada e que são medidas, com certeza, né, onde as preocupações fiscais vão ficar em segundo plano e vai ser aquela surra onde o Guedes vai ficar todos os dias tentando emplacar uma contrapartida para esses gastos. Agora, não sei se vai conseguir, né? É o tipo de coisa que a gente sabe como Brasília funciona e a dificuldade que é para ser implementado, né? Eu acho que também cresce a urgência para remodelar o Bolsa Família, né? Estamos com esse assunto vindo à tona lá no ano passado, várias tentativas sucessivas do Bolsonaro de recriar o Bolsa Família em Renda Brasil, Renda Cidadã, para tentar desfazer esse legado assistencialista do PT. Então, caso de fato o Lula mantenha os seus direitos políticos, eu vejo uma pressão muito maior em cima do governo para não só expandir o Bolsa Família, mas tentar fazer esse rebranding muito agressivo para que os beneficiados dessa política assistencial chegam a associar essa questão com o Bolsonaro e não com o Lula, né? Porque esse ainda é um ponto muito forte do Lula, né? As camadas mais vulneráveis da sociedade ainda são muito gratas por essa guinada em direção à transferência de renda que aconteceu durante o governo do Lula. Então, eu me colocando na posição do Bolsonaro, eu quero reinstituir o Renda Cidadão, o Renda Brasil, o Renda seja lá o que for, amanhã, grande, para tentar ofuscar e enterrar de vez esse apreço que o Lula tem no Nordeste, no Norte, nesses lugares que dependem mais dessas políticas assistencialistas. Então, vai mais ou menos na mesma direção do que você está falando dessas questões populistas, que o Bolsonaro pode ser forçado a tomar uma postura mais agressiva de curto prazo, expandindo o gasto para também tentar retomar a economia, né? Vamos lembrar que no passado
a queda do PIB só não foi tão acentuada justamente por causa do auxílio emergencial, né? Então, vamos ver como o auxílio emergencial está sendo discutido essa semana. Essa semana teremos realmente uma medida provisória que estabelece a quantia a ser distribuída, o número de beneficiados, quantos meses esse programa vai ser mantido. Então, essa questão do Lula acaba afetando vários âmbitos, né? Várias frontes que talvez de cara você não associe diretamente com uma determinação que impacta os direitos políticos do ex-presidente Lula. Com certeza. E até trazendo essa conversa para o mercado, naturalmente a gente vai começar a ver, né, aqueles debates novamente sendo implementados sobre quais vão ser os primeiros passos do general Silvio Luna no comando da Petrobras. Castelo Branco fez mais um reajuste de preço hoje, petróleo explodindo, né, preço da gasolina cada vez mais alto no país, e o país com condições financeiras cada vez mais precárias, em meio a uma pandemia. A interferência assim na política de preço, assim, eu acho que assim, se eu pudesse dar minha opinião, minha verdadeira opinião, tem que ser muito bobo para acreditar que não vai ter uma interferência. Não, não tem como. Por que ele fez essa mudança no comando da Petrobras? Assim que o Silvio Luna assumir, alguma coisa vai acontecer ali. Ele vai ter que fazer alguma coisa acontecer, ainda mais da decisão. Foi mal. A bateria do celular está acabando. E aí a gente começa a ligar todos os pontos, né? Então tem uma preocupação quanto às estatais, preocupação quanto aos gastos do governo, preocupação quanto a uma oposição mais forte. Enquanto a gente está falando, Conrado, o índice futuro ficou aberto, né? A bolsa fechou, mas o índice futuro ficou aberto. A bolsa fechou a 110.612 pontos, caindo 3,99. O futuro está fechando em queda de 5,45 a 109.170 pontos. Ou seja, nesses 10, 15 minutos, abriu, na verdade 26 minutos, abriu mais ou menos um gap de 1.500 pontos, tá? De baixo. Então amanhã provavelmente o Ibovespa vai abrir em queda, não vai ter jeito. E o dólar vai fechar em alta de 3,11. Não me lembro a última vez que isso aconteceu. A 5,87, 5,88. Eu até suspeito que enquanto a gente está falando, possivelmente alguma coisa adicional saiu quanto a isso, porque acelerou muito a perda no fim do dia. Tá? O índice Small fechou em queda de 6,7 e o BOVA11 fechou em queda de 5. Bom, Conrado, a gente tem uma live agora aqui no Instagram da Guide, que a Samantha vai conversar com a Beatriz, debater sobre esse dia super importante, né, o Dia da Mulher e as conquistas que as mulheres obtiveram ao longo dos últimos anos, como elas se colocam, né, no mercado financeiro, em meio, né, esse mundo que a gente vive, que ainda é bastante, né, masculinizado, digamos assim. Você entra numa corretora, você vai ver 80% das pessoas provavelmente são homens, né? Então, acho que é um debate muito interessante para quem se interessar. Vai começar daqui 3 minutinhos aqui no Instagram da Guide. Mais alguma colocação a ser feita, Conrado Magalhães? Então, acho que é isso. Acho que é um contexto político novo. Vamos ver qual vai ser, onde esse recurso do PGR vai direcionar. Essa questão do Lula, se vai ser na segunda turma, no plenário. Bem, muitas dúvidas e poucas respostas, mas você está certo, não podemos deixar esse imprevisto ofuscar essa data tão importante que é o Dia da Mulher. Então, eu vou logo aqui liberar. Agora que você foi elogiar as mulheres, ficou mudo, Conrado. Deu Não, pau aí no seu eu só fone. estava falando que Agora deu para eu ouvir. vou. Eu estava falando que agora melhor a gente retirar mesmo e ceder o espaço à Samantha para que ela possa realizar o live dela. Não, com certeza. Deixar o clima mais leve, né? Voltar à Isso, isso. esperança, dedicar um pouco de esperança, né? Uma mensagem de esperança para a sociedade. Galera, muito obrigado, então, para quem nos acompanhou nessa live extraordinária. Esperamos não voltar tão cedo, né, Conrado? Afinal, a gente só aparece aqui quando dá uma desgraça muito Tomara. grande. E é isso aí, então, Amém. pessoal. Amanhã, às 8h40, às 8h30, tem lá o Morning Call com o Beirute, passando a parte, né, a visão do time de macroeconomia. E às 8h45, 8h50, eu entro para falar sobre as notícias corporativas. Obrigado, Conrado. Até a próxima.